Olá, meu povo, pastor Márcio Martins aqui falando. Nós estamos começando um projeto agora de uma série chamada Mais que Abençoado, diferente daquela que a gente já fez do mesmo escritor Robert Morris, chamado Uma Vida Mais que Abençoada. Nós, a partir desse momento, vamos começar juntos uma jornada que eu acredito que vai te abençoar muito. Talvez você esteja escutando esse podcast no seu carro ou lavando uma louça, parando o momento do seu dia. Eu creio que vai ser muito especial para você. Nós estamos disponibilizando também através do YouTube, estamos colocando nas nossas mídias sociais, Spotify. Então, você que está acessando isso agora, compartilha com alguém. Tenho certeza que essa série vai abençoar algumas pessoas. E hoje nós estamos aqui junto com alguns convidados especiais. Pastor Oca vai conduzir comigo essa série de entrevistas que começamos hoje. E hoje nós temos ninguém mais, ninguém menos que Pastor Luiz e Pastor Júlio. Eles são pastores aqui da casa, da comunidade Vida Plena. E a gente está muito animado com aquilo que vai acontecer daqui para frente. Eu sei que vocês têm experiências, todos que estão aqui à mesa, têm experiência também nessa área de empresário e também já foram empresários e também já trabalharam com a área financeira em bancos e tudo mais, mas eu quero que vocês se apresentem. Então, obrigado primeiro por vocês estarem aqui. Você que está nos ouvindo, tenho certeza que vai ser muito abençoado por esses homens de Deus. Vamos lá, começando com você, pastor Luiz, manda bala. Beleza. Bom, meu nome é Luiz, sou pastor da Vida Plena já há mais tempo do que eu trabalhei no mercado financeiro. Trabalhei 14 anos numa instituição financeira e estou há 15 anos como pastor. Então, eu sou mais tempo pastor do que qualquer outra coisa. Muito feliz por participar desse momento. Tenho uma experiência nessa área. Eu trabalhei muito tempo com composição de dívida. Então, eu trabalhava com a dívida das pessoas. Era uma área bem difícil de se lidar, porque mistura muitas coisas, o pessoal, o profissional. Mas podemos compartilhar algumas coisas aí e agregar bastante nesse assunto. Eu tenho certeza disso. E, pastor Luiz, quando você fala que trabalhava com a dívida das pessoas, a gente vai aprender e falar sobre isso durante o podcast, nessa sequência de podcast, o quanto a dívida pode fazer que até famílias sejam destruídas, né? É verdade. E como nós temos, como pastores, a gente atende muito nesse sentido, né? O ponto em comum, muitas vezes, de separações e discussões é a vida financeira, são as dívidas, né? Então, com certeza, isso vai agregar demais, vai ajudar muitas pessoas e eu estou muito empolgado com isso. Não, e Uma Vida Mais que Abençoada já foi uma série que marcou a nossa jornada aqui. Eu tenho certeza que essa segunda série, Mais que Abençoado, vai marcar mais ainda essas pessoas. Com certeza, pastor. Com certeza. Obrigadão, Luiz. Já voltamos aí. Bom, vai lá, Julião. Bom, gente, meu nome é Júlio. Eu talvez seja, né, entre aspas, aí o pastor mais fresco aí, tá? Não confundam. Fresco? Não confundam isso daí, hein? Boa. Tá? Porque eu trabalhei aí há quase 20 anos numa instituição financeira, né? E a partir de janeiro agora desse ano, eu vim realmente para estar aqui, né, como pastor em tempo integral, né? Eu sou pastor há 2 anos aqui, mas eu tô na casa aí há muito tempo e realmente talvez ter ainda, né, tá muito fresco realmente essa questão financeira das pessoas, né, o lidar ali. Eu era gerente de uma agência, então, né, a gente atendia todos os níveis de cliente, né, e algo que eu posso dizer, sabe, não tem assim, eu ganho menos ou eu ganho mais, então, não, todo mundo, se não tiver realmente uma boa administração, tem problemas financeiros realmente. Aí são problemas sérios, como o pastor Luiz falou aí, que podem chegar até nesse nível mesmo de separação. Isso faz com uma marca terrível na vida de crianças e de um casamento que poderia ser um casamento de muito sucesso. E Júlio, o que é interessante é que a sua vinda para cá, para trabalhar com a gente de forma um pouquinho mais intensa, está fazendo uma diferença enorme. Por quê? Porque os orçamentos que a gente tem visto, nós estamos em fase de construção aqui, talvez alguns de vocês estão em fase de construção aí com a sua casa, ou planejando construir, ou planejando uma nova estrutura até de imóveis ou de qualquer outra coisa, abrindo uma empresa ou projetando um futuro. A gente sabe o quanto é importante, e são temas que nós vamos tratar
nesse processo do podcast, o quanto é importante a gente saber ser bom mordomo daquilo que vem em nossas mãos, né? Então, você tem muito que acrescentar, principalmente hoje, nesse momento. Então, obrigado, a gente já volta a falar. Pastor Oca. E aí, gente, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui também. Eu não sou um pastor fresco, né? Pelo contrário. Alguns podem dizer ao contrário. Não, mas Júlio, boa essa, a gente vai considerar bastante figurinha com essa sua fala aí, tá bom? Bem, gente, eu estou há alguns anos já aqui na casa, né, de pastor integral, mas eu tive uma empresa por 14 anos, uma empresa de sucesso na área de películas de controle solar, ou isofilme, né, como todo mundo conhece aí, e foi um tempo bem especial, aprendi muito sobre administração, sobre a parte financeira, como lidar, né, muitos erros, mas acertos também, e como isso foi para o mercado de trabalho na época, né, porque quando a gente começou foi a primeira empresa em São José dos Pinhais nessa área, e foi muito bom, a gente teve muito sucesso com isso, e logo depois, acho que fiquei 14 anos como empresário aí, cheguei a abrir outra empresa no mesmo ramo em Curitiba também, mas Deus nos chamou aí para estar As demandas eram enormes, né? Precisava fazer uma mudança. Agora, o que é interessante é que vocês começaram essa empresa, 2 moleques. Né? 2 piá, como diz aqui em Curitiba. 19 anos. 19 anos. Então é possível projetar um futuro ainda jovem, né? Não precisa esperar a coisa amadurecer. A questão é assim, hoje, né, a forma de você montar a empresa é mais fácil do que era antes. Hoje você tem um MEI, hoje a pessoa ela pode se arriscar um pouco mais na internet. No meu caso, foi em 99, né, que a gente abriu a empresa. O que a gente precisava? Precisava ter um ponto, já precisava alugar um lugar, você precisava toda uma estrutura a seu favor. Hoje a gente vê que as pessoas ela começa trabalhando pela internet, ela começa atendendo de forma diferente. Então, a forma de fazer empresa hoje também mudou e facilitou, principalmente para que um jovem possa se tornar um empresário, né? Era um empresário novinho, fresquinho, né, Oca? Exatamente. Era fresco, continua fresco esse daí. Bom, gente, é muito legal a gente estar junto aqui, eu acho que vai ser um tempo bem joia. Oca, fala um pouquinho mais sobre a série. Então, olha só, nós vamos estar aí falando, né, um pouco sobre essa série Mais Que Abençoado, e ela é baseada, né, para você que está com a gente em vídeo aí, Mais Que Abençoado, Robert Morris, tá? Então, você pode também adquirir esse livro, nós temos ele aqui na igreja, um livro que abençoou muito a gente e continua abençoando. Então, nós fizemos uma série com a igreja em todos, né, tanto jovens, família, que foi uma vida abençoada. E agora estamos novamente com uma série com o Mais Que Abençoado do mesmo autor. E tem tanta verdade aqui dentro, tanta coisa bacana que a gente vai discutir, poder trazer. A Ju fez um comentário lá em casa, quando fazendo os resumos do livro, a gente comentando um pouco, ela falou assim, nossa, nossos filhos precisam ler esse livro, porque isso vai acrescentar para toda a vida deles, né? Então, eu creio que esse podcast, as pregações, tudo que vai vir, vai abençoar muito a vida de você que está aí com a gente, nos escutando nesse momento. E por falar nesse livro Mais Que Abençoado, pegando um pouco o gancho do primeiro livro, o Robert Morris, ele disse que se ele soubesse, ele teria escrito esse livro primeiro, antes de publicar o outro, porque esse livro ele é a introdução do tema que ele tratou na Vida Mais Que Abençoada. E esse livro está varrendo os Estados Unidos, porque o escritor, só para que você possa saber, o escritor é o pastor de uma mega church nos Estados Unidos, mas uma igreja extremamente generosa, de um povo que compreendeu a fidelidade nas finanças, mais a boa administração. Então isso fez com que o livro se tornasse um referencial, um best-seller, mas esse livro, Mais Que Abençoado, ele vem com detalhes impressionantes. O primeiro livro, algumas pessoas falaram para mim assim, pastor, depois que eu li esse livro, abriu a minha mente, não apenas na questão de administração, mas na questão espiritual também. Existem coisas que são chaves que Deus dá pra gente, para que a gente possa realmente fazer uma mudança radical na nossa vida, né? O que vocês que leram esse livro tiram de experiência? Nós entendemos que, especialmente esse primeiro capítulo, onde a gente vai tratar sobre estresse mínimo, né, e impacto máximo,
falando um pouco sobre orçamento, falando um pouco sobre como a gente pode estruturar uma vida de mudança de mentalidade, de novas crenças, de quebrar alguns paradigmas. E é tão interessante que se a gente pudesse acabar com o estresse financeiro, pense isso, porque vocês certamente passaram, a gente passou e passa algumas vezes por coisas que você se descontrola ou até mesmo que você quer conquistar. Você entra num ambiente onde você encontra um estresse financeiro que faz você perder a visão da estrutura que está pela frente, que você pode crescer e tudo mais, né? Então, compartilhe um pouco sobre aquilo que realmente tem marcado vocês na leitura desse livro. Bom, pastor, esse livro, ele não tem, assim, aquela coisa, assim, uma revelação. São coisas tão óbvias, mas aquele óbvio que a gente não coloca em prática. Então, são situações em que você ouve uma vida toda, não gastar mais do que você ganha, né? Não ir além das suas posses, né? Então, são situações que você sabe disso. Na teoria você sabe, mas muitas vezes você acaba dando o passo maior que a perna. E aí, quando você dá o passo maior que a perna, vai ter uma consequência. Como tudo na nossa vida tem uma consequência. Então, esse livro nos leva para esse lugar de ter uma perspectiva real daquilo que você pode, daquilo que você vive. E como ali o autor diz, não quer dizer, não é para rico, para pobre, não é para quem ganha mais ou ganha menos, né, como o pastor Júlio começou ali na introdução dele. É para todo mundo. A questão é você ser mordomo. Mordomia é administrar bem, né? É administrar aquilo que vem às tuas mãos. E a grande dificuldade, né, eu levando o meu tempo, né, de mercado de trabalho, instituição financeira, lidando com as pessoas, a grande dificuldade é o administrar. A grande dificuldade, eu também passei por isso e ainda lido com isso, né? Constantemente a gente tem que estar, estou passando do limite aqui, né? O quanto o meu desejo é mais importante do que a prioridade, do que a necessidade. Então, esses dois pontos, eles têm que estar sempre sendo analisados a cada momento das nossas vidas. Então, quando eu atendi essas pessoas, normalmente era por causa de impulsos, né, por causa de sonhos, e colocou o sonho acima da realidade. Daí entrou numa situação em que a grande situação é o fato de ele não prejudica só ele, né, como o livro diz ali, ele impacta a vida dele, mas as pessoas que estão ao seu redor também. A consequência, ela acaba assim, como uma bomba, ela estilhaça e atinge quem está próximo também. Então, acabava sendo algo desesperador nas situações que a gente atendia, mas quando eu trago para a minha vida, eu vejo essa realidade acontecendo. Então, o livro ele te leva para esse lugar de análise, né? E sabe uma coisa bem importante dentro disso? Sabe aquela coisa assim, né? Quem nunca pensou dessa forma assim? Se eu pudesse voltar no passado, né? Seria bom demais, não seria? Por quê? Para você não errar, né? Como a gente errou. Então, teve muitos erros que a gente cometeu, por quê? Por falta desse pequeno, essa coisa que é básica, que todo mundo sabe, mas a gente não coloca em prática. Então, a gente acabou se colocando em muitas dívidas, mesmo quando tinha empresa e tudo mais, ganhava super bem, a empresa estava muito bem no mercado de trabalho. Por quê? Por uma má administração dos recursos que vinham à nossa mão. Então, a gente sempre estava no limite, sempre estava endividado com cartão de crédito, usando o limite do banco. Mas, nossa, um empresário isso acontece? Acontece. Por quê? Pela má administração. Então, esses detalhes de mordomia, de você saber cuidar dos recursos que Deus está trazendo às nossas mãos, o empresário também sofre. Na verdade, não é uma coisa só de uma pessoa. Todo mundo acaba passando por isso. Então foram coisas que eu vivi e eu me identifico muito com isso que o pastor Luiz está falando. Por quê? Porque às vezes a gente olha para aquilo do lar, a coisa que a gente está vivendo ali, né, e que a gente precisa saber administrar bem o recurso que Deus está trazendo à nossa mão, mas o quanto a gente sofreu para chegar nesse lugar. Hoje, graças a Deus, a gente consegue administrar bem, mas a gente sofreu muito para chegar nesse lugar. Louvo a Deus pela minha esposa, né, que está sendo uma ótima administradora dentro de casa, mas não sei se nessa época era eu que não levava jeito para a coisa mesmo ali como administradora e que... Eu acho que vai se aprendendo com isso, sabe? Até enquanto o pastor Luiz estava falando, eu fiquei pensando,
em cada etapa da nossa vida, a gente vai aprendendo a administrar de forma... tem momentos que você se descontrola e daí você já não comete os mesmos erros que você cometeu lá atrás. Então você percebe que os erros que você cometeu lá atrás te enfiou em buracos que você teve uma dificuldade para se levantar de novo, para reconstruir. Às vezes são anos, né, para conseguir. Anos. E de repente agora você percebe que todos nós temos, às vezes, um excesso em alguma coisa, mas o buraco é menor. Ou você realmente pensa e reflete quando você está pronto para começar a entrar em algo que vai desestruturar a sua vida financeira, você dá um passo atrás. Agora, você colocou uma coisa que é bem importante, que talvez isso seja até um pensamento machista dentro do meio cristão. Não entregar as finanças para a esposa, colocar em ordem ou administrar melhor. Você disse que a tua esposa, a pastora Ju, faz isso. Lá em casa também, a minha esposa que eu realmente não tenho a dimensão, ela tem uma graça para isso. Nem toda esposa tem uma graça para isso, obviamente, é uma coisa que Deus dá, é uma aptidão interna, tem a ver com os temperamentos e tudo, mas é importante também, você que está nos ouvindo, pensar que às vezes transicionar a administração financeira para o outro, no caso de você que é casado, talvez você seja solteiro, você vai ter que lidar com isso sozinho ou buscar um conselheiro financeiro aí, mas se você é casado, quem sabe pensar, se eu não estou conseguindo dar conta disso, vou transicionar para que uma outra pessoa possa então ajudar com isso. E até uma coisa assim bem importante, porque a gente vai aprendendo, né? Com os erros você vai aprendendo, mas eu lembro que quando eu cuidava das finanças da nossa casa, às vezes a Juliana falava assim, mas por que a gente não pode fazer tal coisa, sendo que você, né, o nosso salário hoje aqui é tanto? Então, participar do que está acontecendo, dos gastos, porque não é só transicionar para o outro, mas é ser participativo, querer saber como que está a nossa vida financeira, como que está a nossa planilha, né, as coisas. Isso faz toda a diferença, porque senão você vive num mundo de utopia. Ganhamos tanto, por que não podemos fazer isso? Viagens, compras, né? Porque está comprometido o orçamento. E a gente vai ver nesse processo que não tem a ver com ter um pouquinho a mais e gastar, mas na verdade investir ou pensar no futuro. Gente, vamos falar um pouquinho também sobre a ideia de aquilo que eu tenho, na verdade, nem sempre é quem eu sou. Quem eu sou tem a ver com as prioridades que eu estabeleço no processo, né? Nós somos de Deus, nós temos essa coisa, o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios fala sobre isso lá no capítulo 6, né? Agora, muitas vezes nós temos como senso de até propriedade e não colocando as prioridades das nossas ações com clareza, né? E a pergunta fundamental que eu acho que todo cristão precisa responder é: qual é a declaração daquilo que é meu? Porque muitas vezes a gente coloca aquilo que é meu sem ter a percepção de que Deus, na verdade, tem tudo na sua soberania, Deus tem o governo sobre todas as coisas, tudo que nós temos é de Deus. O carro que você está agora é de Deus, a casa é de Deus, tudo, na verdade, pertence a Deus. Agora, se é nossa, quando a gente tem essa sensação de que é nossa, a gente não pode pensar que duas coisas podem pertencer conjuntamente, Deus e minha. Agora, vamos pensar nisso. Como que uma pessoa, Júlio, vamos lá, como que uma pessoa pode dizer que ao mesmo tempo que é sua, e ao mesmo tempo pensar assim, não, isso aqui também é de Deus. Como administrar isso? Porque isso tem a ver com uma boa administração. Se é de Deus, eu preciso ser responsável com mais qualidade daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Isso não tem a ver apenas com finanças, tem a ver com família, isso tem a ver com a saúde, porque muitas pessoas hoje estão enfrentando problema de saúde porque não estão cuidando com aquilo que Deus deu. Abra um pouquinho mais para a gente sobre esse tema, compartilhe um pouco. É bem isso mesmo. E quando você pensa em se é meu, se é de Deus, ali, quando você começa a ter esse pensamento, essa dúvida, eu acho que aí já tem algo errado. Acho que aí já não está funcionando direito. Porque primeiro você tem que estabelecer realmente, é de Deus. Agora, uma coisa é você dizer que é de Deus e a outra coisa é você fazer
realmente com que seja de Deus. Porque você fala, não é teu, mas você fica, não, deixa que eu resolvo, Deus. Isso daqui é teu, é tudo teu, mas você vai lá e fica resolvendo. Querendo resolver do teu jeito, querendo administrar do teu jeito. E muitas vezes é isso. O administrar do nosso jeito, nós precisamos entender também que nós nascemos em uma cultura. A cultura do Brasil, por exemplo, é diferente da cultura dos Estados Unidos. Então nós temos um jeito de lidar com o dinheiro. O japonês, por exemplo, ele lida com o dinheiro lá, 98% das pessoas lá, por exemplo, tem uma poupança, tem alguma coisa. O brasileiro já está aprendendo a fazer isso. Então, e a gente acha que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é autossuficiente nesse tipo de coisa. E a gente não é autossuficiente. A gente precisa entender que é de Deus. E quando eu tenho algo muito importante para administrar, e eu não sei como administrar, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar conselhos, eu preciso aprender. E eu vou dizer uma coisa, não é com o gerente do seu banco. Verdade. Eu falo isso com propriedade. Não é com o gerente do seu banco que você vai aprender a administrar. Por quê? Realmente a maioria não está ali para ensinar, para educar, para fazer esse tipo de coisa. Ele está ali para o quê? Vender produtos e serviços ali. É claro que eu, por ser cristão, eu acabava muito indo, e até por isso eu ficava muito ali, e tipo assim, poxa, talvez não esteja dando tanto lucro pro banco, porque eu ficava mais naquele de misericórdia, naquele de pastor, de tentar ajudar. Às vezes eu gastava tempo com pessoas fazendo esse tipo de coisa. Mas a maioria não faz isso. Então não vá procurar no lugar errado uma solução que você quer para a sua vida. Você precisa procurar no lugar certo, com pessoas certas, né? E quais são? Tem que buscar um especialista. Às vezes não é isso, às vezes você procurar alguém que já está melhor do que você nisso, né? Pessoas próximas, amigos próximos, que você vê que são bem-sucedidos. Esse pode ser a pessoa que vai destravar realmente e vai te ensinar como ser um bom mordomo, buscar bom conselho, né? Sim. A maioria das pessoas não gostam de buscar conselho nessa área, é impressionante. Não sei se é uma vergonha, talvez, sei Eu lá, de acho, abrir. não precisa abrir números, Sim. mas abre situação, né? É claro que quando a gente percebe que a gente está indo para o buraco, a primeira coisa que a gente faz é buscar financiamento, buscar empréstimo, e às vezes essa pode ser a última possibilidade, quando na verdade com bom conselho pode abrir possibilidades incríveis para que você possa sair daquela situação financeira desastrosa e recomeçar. E esse é o grande desafio, na verdade, buscar conselhos. Exatamente, e ter a pessoa certa também, né, para você buscar o conselho. Porque não é o gerente do banco, mas ter pessoas que você sabe assim, puxa, essa pessoa eu posso me aconselhar com ela, porque ela tem sucesso nessa área, ela é um exemplo nessa área, então eu posso buscar ajuda nisso. Já passou, né, por aquilo. Exatamente. E outra coisa que a gente estava falando um pouquinho anterior ali é a pressão. Às vezes as pessoas, elas, né, na pressão de querer algo, de querer alguma coisa, elas acabam, e eu via muito isso, as pessoas se sentiam pressionadas em, alguém comprou um carro melhor, então também preciso comprar, daí vai lá no banco, faz o financiamento, mas nem pode pagar. A pressão do nosso meio hoje em dia, né, com a mídia, com as coisas, elas acabam impulsionando a pessoa a fazer, né, algo que ela nem às vezes precisava, às vezes nem era o momento, e acaba fazendo isso na pressão. Por isso que algo que vocês falaram é bem importante, né, dentro do casamento. Sempre um dos dois vai lidar melhor com a pressão ali nas finanças. E quem lidar melhor com a pressão, esse é que deve, né, acabar administrando, porque ele não vai colocar os pés pelas mãos. Ele sabe lidar um pouco melhor com a pressão, realmente, né? Muito bom isso. Deixa eu só fazer um complementinho. Como eu trabalhava nessa questão de composição de dívida, a gente via muito na análise das pessoas, elas fazendo um financiamento atrás do outro, um empréstimo atrás do outro, para tapar um buraco, fazendo outro buraco. E quando a gente fala nessa questão assim de por que não procura alguém, né, vergonha, eu via muito dentro do perfil do homem isso. O homem, ele acabava assim, ele fazia um empréstimo, ele estava no limite, ele fazia um crédito pessoal para cobrir o limite, mas daqui a pouco ele tinha que cobrir o limite. Daí ele entrava no crédito pessoal de novo, daí ele já usava o cartão. Então ele ia se tornando uma bola de neve. Quando a coisa não tinha mais para onde ir, aí que ele procurava ajuda. Né? E o grande ponto está nisso. Se você começar a buscar ajuda no início da situação, vai facilitar muito a solução do teu problema. Gente, pensando aqui sobre tudo que vocês falaram, como é importante a gente
refletir sobre isso, na verdade expor à mesa sobre isso. É isso que a gente está fazendo aqui, a gente está pensando, repensando e talvez esse podcast, ao chegar para algumas pessoas, pode ser uma chave de transformação, de pelo menos recomeçar a falar sobre finanças de uma forma honesta, de uma forma em que repense as suas dívidas, repense o seu futuro, repense como está a administração em casa. Agora, eu estava ouvindo vocês e pensando, se a gente ouvisse esses conselhos e aplicasse eles, já seria uma chave tremenda. Agora, vocês imaginem a gente colocando tudo isso com Deus em primeiro. Colocando tudo isso como Deus como principal sócio de tudo que a gente for fazer, esse Deus do universo, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que dá pra gente de forma abundante, de forma generosa. Imagine o quanto Deus quer que a gente seja abençoado, porque a ideia é isso, é um Deus que quer ver a gente mais que abençoado, um Deus que cuida da gente, que protege a gente, mas um Deus que está dizendo: ei filho, tem mais para você, tem muito mais, basta você seguir os meus valores, meus princípios, porque até os meus princípios e valores te protegem, te guardam. Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele socorro bem presente na hora da angústia. Vocês imaginem isso acontecendo de forma profunda numa família. É uma revolução, é algo que pode mudar de forma radical um ano, uma década, né? Os próximos anos da vida de uma pessoa, os sonhos podem ser realizados, pessoas podem se tornar tudo aquilo que elas planejaram em ser para a sua história. Então, estou muito feliz com esse primeiro, é só o começo. No próximo podcast a gente vai se aprofundar um pouco nesse tema. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu sei que a gente tem muito ainda para compartilhar e o próximo tá incrível. Então, vamos junto nessa jornada, gente. É isso aí, vamos lá. É isso aí, Não perde vamos lá. não, hein? Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Até mais, então. Gente, até o próximo podcast. Você que está nos ouvindo, não deixa de nos acompanhar, porque eu tenho certeza que você vai ser mais que abençoado em tudo que você fizer. É isso mesmo. Tamo junto aí. Vamos pro próximo. É isso aí. Até mais.